2 lutas por campeonatos de duplas, 4 lutadores se encarando antes da final do King and Queen of the Ring. E também tivemos gente voltando aí das sidelines. Se você quiser saber tudo o que aconteceu nesse último Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque ó, tem surpresa boa que aconteceu, hein? Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar o nosso canal, em especial senta o dedo no like para divulgar o nosso vídeo para mais pessoas, porque quando você clica no like, você força o algoritmo a divulgar a gente para mais pessoas. E quando você assiste o nosso vídeo do começo ao fim, isso faz com que o YouTube empurre o nosso vídeo cada vez mais, beleza? Então, assiste do comecinho até o finalzinho, eu tenho certeza que você vai querer saber tudo o que rolou. Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos e esse é o resumo do Monday Night Raw do dia 22 de junho de 2026. Vamos começar com Obafemi. Obafemi veio para o ringue justamente para poder dar uma encarada no seu adversário no King of the Ring, o nosso queridíssimo, quer dizer, queridíssimo para alguns, né? Não para mim, para tantos outros, Main Event Jey Uso. O Obafemi basicamente veio para o ringue, disse que ele vai ser o King of the Ring, que ele vai ganhar a coroa, que ele vai ser um governante, e aí ele chega a perguntar assim, quem vocês acham que eu devo enfrentar assim? Porque eu vou poder escolher um lutador para poder enfrentar, um campeão para poder enfrentar. Isso chamou atenção, porque até o ano passado, o vencedor do Queen e a vencedora do Queen of the Ring, né, a vencedora do King e a vencedora do Queen of the Ring, precisavam enfrentar os campeões da sua brand. Mas esse ano não. Esse ano eles vão poder escolher, né? E o Obafemi confirmou isso. E aí ele perguntou, vem cá, vocês acham que eu devo enfrentar o campeão da WWE ou o campeão mundial peso pesado? Todo o público na arena pediu para ele enfrentar o campeão mundial peso pesado, né? Ninguém quer ver o Obafemi e Cody Rhodes, o pessoal quer ver o Obafemi e Roman Reigns. E aí, enquanto ele estava falando que ele ia ganhar a coroa e ia partir para cima do campeão, apareceu o nosso queridíssimo Jey Uso, né? E aí, o Jey Uso veio pro ringue, fez hit, o público pediu para ele mandar de volta, o Obafemi falou para ele não fazer isso e ele acabou fazendo. E nisso se perderam 15 minutos de show. Enfim, o Jey Uso veio, começou a botar o dedo na cara do Obafemi, disse que todo mundo menospreza ele, subestima ele na carreira dele, que subestimaram ele quando ele foi vencedor do Royal Rumble, quando ele ganhou o Campeonato Mundial Peso Pesado, e agora estão subestimando ele vai ganhar do Obafemi, vai ganhar o King of the Ring e vai desafiar Cody Rhodes pelo campeonato da WWE. Então já cantou a pedra aí o Jey Uso, né? Nada de enfrentar o OTC, nada de enfrentar o chefe da tribo. Aí o Obafemi chegou, né? Depois que o Jey Uso botou o dedo na cara dele e falou que aquele era o tiro de aviso dele, o Obafemi chegou e falou, esse é o teu tiro de aviso? Tá, então deixa eu te falar uma coisa, eu espero que lá no Night of Champions você atire de verdade. E quando você atirar, eu espero que você acerte, porque se você errar, eu vou destruir você. E se você acertar, eu vou destruir você de qualquer forma. Ai, deixou aí Jey Uso falando sozinho, um pouco bolado no ringue. Eu achei uma boa promo dos dois, né? Eu acho que o Obafemi, ele tem... o escritor que faz as promos do Obafemi, ele é muito bom, tá? Porque o Obafemi, ele tem frases bastante diretas, né? Bem duras e bem ameaçadoras. Então é realmente interessante ver aí a forma como o Obafemi está sendo construído. E assim, o Obafemi falou por último, então fica aquela coisa, né? Booking 50-50, será que o Jey Uso vai vencer esse King of the Ring? Meu Deus do céu, que coisa medonha. Enfim, depois disso, nós tivemos a primeira luta da noite, Paige e Brie Bella defendendo seu título contra a Bayley e Lyra Valkyria. Antes de elas entrarem no ringue, a Paige e a Lyra fizeram uma entrevista, a Bayley e a Lyra fizeram uma entrevista nos bastidores, e aí a Bayley disse assim, olha, é tudo ou nada, a gente vai ter que dar o nosso máximo, não sei o que, tal, é vida ou morte. Ela fez uma promo assim meio engraçada, sabe? E aí eu olhei assim e falei, isso tá cheirando estranho, hein? Tá meio esquisito, assim, meio esquisito. Enfim, Paige e Brie Bella vieram pro ringue, Bayley e Lara Valkyria vieram pro ringue e fizeram uma boa luta, tá? Foi uma boa luta de televisão, teve 10 minutos de luta, né? Basicamente, a Bayley e a Lyra utilizando a sua agilidade um pouquinho maior do que a Paige e a Brie utilizando golpes combinados aí pra cima da Bayley e da Lyra Valkyria. E aí, cara, mais pra frente na luta, o que aconteceu foi que depois que a Brie Bella e a Bayley foram pra fora do ringue, a Lyra Valkyria, ela mandou o Nightwing, mas aí quebrou o pinfall e tal. Depois ela mandou um Brainbuster, né, na Paige.
E aí ela foi mandar o segundo, ela rolou e foi mandar o segundo. E aí, cara, em vez de ela ter feito o pinfall no primeiro, não, ela foi tentar o segundo. Quando ela rolou, a Paige pegou ela e mandou o Rampage, que é o finalizador dela, e fez o pinfall. 1, 2, 3. Vitória de Paige Brie-Bella. Né? Assim, do nada. Entendeu? Foram 10 minutos de luta, eu dou 3 estrelas pra luta. Foi uma luta legalzinha uma luta legalzinha de televisão. Na live eu tinha dado 2 estrelas e 75, mas eu tinha achado que a luta tinha tido 8 minutos. Como teve 10, eu vou dar um desconto aí, porque como eu vi a luta com intervalo, né? A gente também perdeu um pedacinho e tal, então vou dar um desconto, vou dar 3 estrelas pra luta. O que aconteceu depois é que foi o chocante. A Bayley e a Lyra estavam ali, né? A Lyra caída no rim, e a Bayley tava vendo como é que tava a Lyra e tal, perguntando se ela tava bem, não sei o quê. As duas se levantaram, a Bayley abraçou a Lyra. Quando a Bayley abraçou a Lyra, eu falei, ih, pronto, a Bayley vai dar um Bayley to Belly na Lyra. Não. Na verdade, a Lyra que começou a atacar a Bayley. Heel turn da Lyra Valkyria e não da Bayley. Surpreendente, né? A quebra da dupla já estava meio cantada. Um heel turn entre as duas já estava meio que esperado. Mas todo mundo e a mãe esperava um heel turn da Bayley e não um heel turn da Lyra Valkyria, né? E a Lyra Valkyria estraçalhou a Bayley no ringue, depois mandou aí um Nightwing, apesar dos apelos desesperados do Shane Helms e do Kenny Dykstra e da juíza Jessica Carr para que ela não fizesse isso, tá? Então, depois a Lyra ainda pisou na cara da Bayley e tudo mais. Então, temos aí uma rivalidade pronta. Acredito que a Lyra Valkyria deve ir de novo para o título da Intercontinental da Soroka. E elas vão se embrenhar aí nessa fieldzinha daqui para frente. Lembrando que o contrato da Bayley deve estar vencendo até o final do ano. E aí tem muita gente especulando que a Bayley pode estar de saída da WWE, apesar de que ela é uma líder do vestiário por causa da antiguidade. E muita gente espera que a WWE não deixe o contrato dela vencer, né? Que na verdade faça uma boa oferta para ela e ela se mantenha lá. Mas a gente sabe que existe interesse da AEW na Bayley, principalmente com influência lá da Sasha Banks / Mercedes Moné, que é sua melhor amiga. A Bayley, inclusive, já teve em shows da AEW disfarçada, tá? Então vamos continuar aguardando para ver o que vai acontecer aí nessa história. Mas, assim, se a Lyra sair por cima nessa field com a Bayley, meu amigo, eu acho que babau. Depois disso, nós tivemos uma história do Chad Gable vindo pedir desculpas para a Alpha Academy no ringue. Né? Ele tem pedido desculpas para vários lutadores durante os últimos shows, né? E aí ele disse que ele precisava pedir desculpas para a Alpha Academy, né? Pediu para que eles fossem pro ringue, demorou um pouquinho, mas eles foram. E aí, no começo, assim, ele falou, olha, Maxine, fico feliz por você, eu vi seu potencial, você conseguiu uma coisa que eu nunca consegui, que é um título de simples, fico feliz por você. Depois falou com o Tozawa, poxa, Tozawa, você sempre teve um grande coração, tal, eu menosprezei você, eu segurei você. Depois ele falou com o Oates, ele falou, pô, Oates, você é tipo assim, meu melhor amigo, a gente tá na estrada há 20 anos, a gente lutou lá nos trials, no Olympic Trials, você segurou meus filhos quando eles eram bebês, tal. Assim, pô, você é o cara, entendeu? Eu sinto falta de você e eu queria honestamente pedir desculpas. O Chad Gable estende a mão. E aí o Oates, ele ameaça apertar a mão do Chad Gable. Quando ele vai apertar a mão do Chad Gable, a Maxine se coloca na frente, entre os dois, né? E aí quando ela se coloca entre os dois, né, ela começa a mandar umas verdades na cara do Chad Gable, falando que ele não liga pra eles, que o Chad Gable ele fez um monte de barbaridade contra o Tozawa, chutando a cara dele no meio do ringue e ameaçando chicotear o Oates, e ela teve que se meter no meio. E aí, falando, olha, ele pode ter conseguido as desculpas de muita gente, mas deles não vai conseguir. E manda basicamente o Chad Gable catar coquinho. Ela vai embora, o Tozawa vai embora, aí depois o Oates fica pensando assim, vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. No final das contas, o Oates acabou indo embora e deixando o Chad Gable falando sozinho no ringue, tá? Depois teve até uma cena interessante que aí já tem a ver com a storyline da Judgment Day, que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Depois disso, a gente teve o Dragon Lee enfrentando o Ethan Page, né? Numa luta que é dali da divisão do Campeonato Intercontinental, né? Foi uma boa luta de televisão. Basicamente, os dois tiveram bastante
interação nessa luta, e o final da luta foi interessante, porque o Dragon Lee foi levantar o Ethan Page meio que para fazer um, sei lá, um powerbomb barra pedigree, alguma coisa assim, e o Ethan Page levantou com a cabeça em cheio nas regiões baixas do Dragon Lee, e depois ele mandou o seu finalizador para 3, tá? Então vitória do Ethan Page, mandando aí o Eagle Plex, né? E aí ele conseguiu o pinfall para 3 em cima do Dragon Lee depois desse golpe baixo que ele deu com a cabeça. Né? Foi bem inteligente da parte do Ethan Page ele levantar assim com força e acabando dando uma cabeçada nas regiões baixas do Dragon Lee. Foram cerca de 10 minutos de luta, eu vou dar 3 estrelas e 25, foi uma boa luta de televisão. O Ethan Page ganha a vitória aí e deve se credenciar em breve para estar chegando perto aí novamente do título do Penta, lembrando que ele já enfrentou o Penta pelo Campeonato Intercontinental e perdeu. Depois disso, nós tivemos a interação entre Yoshika e Liv Morgan no ringue, pelo ali as duas finalistas do Queen of the Ring. A Yoshika basicamente disse que ela iria derrotar a Liv Morgan, ia se tornar a nova rainha do ringue. E aí a Liv Morgan veio pro ringue, falou que a Yoshika estava doidona da cabeça, alguma coisa assim, dizendo que ela seria a nova campeã do Queen of the Ring, que ela iria enfrentar a melhor amiga da Io Shirai, a Rhea Ripley, no SummerSlam para se tornar duplamente campeã. A Io Shirai dá uma surtada com a Liv Morgan, começa a falar um monte de japonês na cara dela. A Liv Morgan perde a paciência, dá na cara da Io Shirai. A Io Shirai devolve, joga a Io Shirai, joga a Liv Morgan nas cordas, acerta um missile dropkick, e aí um springboard missile dropkick, e a Liv Morgan dá a linha na pipa e vai embora, enquanto que a Io Shirai celebra no ringue. E detalhe, o cinturão ficou no meio do ringue, mas a Io Shirai não pegou, tá? E aí o pessoal já falou, ih, caramba, se a Io Shirai saiu por cima da Liv Morgan agora, pode ser que a Liv Morgan vença esse raio dessa luta no Night of Champions. Rapaz, Liv Morgan, rainha do ringue, cara, ninguém merece. Pra quem tinha dúvidas se ela estava contundida, a Soruka sofreu hate pra caramba, porque supostamente a Liv Morgan se contundiu no joelho numa luta não televisionada contra a Soruka no fim de semana. A Liv Morgan tava de boa, não tava nem com uma faixinha no joelho, nada. Então eu acredito que não vai ter nada do tipo limitando ela na sua jornada aí a caminho do Night of Champions. Mas que eu tô com medo da Liv Morgan vencer essa jossa, eu tô. Eu espero que Obafemi e Yoshkai vençam, mas que tem um grande risco de dar main event de Uso e Liv Morgan nessa jossa, olha, tem sim, gigantesca, tá? Depois disso, nós tivemos a luta entre LA Knight e Jimmy Uso. Essa luta ela foi setada mais cedo no show, quando o LA Knight foi reclamar com o Nick Aldis pelas constantes interferências da Bloodline nas lutas dele, incluindo o Solo Sikoa, que meteu o bedelho dele, meteu o bedelho nas lutas dele, nas histórias dele lá no SmackDown. E aí o Jimmy Uso apareceu, né, veio falar um monte no ouvido dele, disse que o Solo Sikoa não tá com eles, etc, etc, etc. E aí o LA Knight chegou, foi até engraçado que o Nick Aldis falou, o Adam Pearce chegou e falou, olha, eu acho que você tem que botar a sua boca, tem que botar os seus punhos onde sua boca está, vou fazer LA Knight e Jimmy Uso hoje no ringue. E aí o Jimmy Uso concorda e o LA Knight fala, não, acho que essa ideia é péssima, eu acho que a melhor ideia seria a LA Knight e Jimmy Uso no ringue hoje. E aí o Jimmy Uso falou, o Adam Pearce já falou isso. E aí o LA Knight fala, não, eu sei, mas é que eu não escuto esse idiota. Tá, vamos nos enfrentar no ringue. Aí o Jimmy Uso concorda e o Adam Pearce se torna a luta oficial. Então essa foi a terceira luta da noite. LA Knight e Jimmy Uso foi uma boa luta, tá? Surpreendentemente. Quer dizer, não é surpreendente, por quê? Porque o Jimmy Uso é muito melhor lutador do que o Jey Uso, tá? E isso aqui não tem nem discussão. O pessoal fala que eu tenho hate de Samoano, uma coisa que eu vou dizer pra vocês é o seguinte, se fosse o Jimmy Uso fazendo hit em vez do Jey Uso, eu estaria comprando o Jimmy Uso como main eventer, tá? Não o Jay, sinceramente. O Jay só é main eventer por causa do raio do It. Se o It estivesse com o Jimmy Uso, o Jimmy teria sido um main eventer muito melhor e um campeão mundial muito melhor, tá? A luta foi muito boa, o LA Knight também mandou bem, não teve bots aparentes, tá? Então a gente que fica esculhambando o LA Knight por causa de bot, não sei o que, não tivemos bots aparentes na luta. Tivemos alguns golpes bem brutais, como um suplex no apron, bem doloroso, tá? E no final da luta, o que foi surpreendente foi o seguinte,
o Solo Sikoa, ele resolveu aparecer na luta. Só que em vez de ele atacar o LA Knight, como ele tem feito ultimamente, inclusive fez lá na luta do King of the Ring, o Solo Sikoa atacou o Jimmy Uso. Pois é. Solo Sikoa atacou o Jimmy Uso. Lembrando que no SmackDown, o Solo disse para o Jacob Fatu o seguinte: se o Roman continuar se metendo na minha família, eu vou aparecer no Raw e vou causar um salseiro. E tá aí, ó, o salseiro. Solo Sikoa atacou o próprio coleguinha, priminho, na verdade, irmão, né? Que o Solo Sikoa é irmão do Jimmy Uso, né? Irmão mais novo do Jimmy Uso. Atacou o Jimmy e aí ele saiu, o Jimmy Uso cambaleou, o LA Knight se aproveitou e mandou o BFT para 3. Vitória do LA Knight. Foram cerca de 12 minutos de luta pela minha contagem, 3 estrelas e meia para mim, uma bela luta. Casou bem essa luta do LA Knight com o Jimmy Uso. Fico feliz, espero muito que o Jimmy Uso seja levado e pelo menos ganhe aí um campeonatozinho de simples intermediário, tá? Não sei se ele vai chegar a ser campeão mundial um dia, mas com certeza melhor do que o Jey Uso ele é. Melhor de promo, melhor de ringue, melhor de personagem, melhor de tudo, tá? Muito melhor do que o Jey Uso. O Jey Uso literalmente só tem o It. E aí a gente teve o main event da noite, que foi Street Profits Division pelo campeonato de duplas masculino. Mas antes da gente falar do campeonato de duplas masculino, eu queria citar um pouquinho a história, porque nós tivemos mais alguns desenvolvimentos ao longo do show, né? Um deles foi uma storyline do Judgment Day, que começou com o Dominic Mysterio e o Didi McDonough indo cobrar o Danhausen pelo dinheiro que eles pagaram na semana passada para que o Danhausen zicasse o Obafemi. Eles teriam pago $100 mil para o Danhausen zicar o Obafemi, sendo que o Danhausen não fez isso. E aí o Dominic e o Didi apanharam que nem cornos. O Danhausen ele falou: olha, eu não tenho dinheiro para devolver para vocês porque eu comprei esse bonequinho, aquele bonequinho de passarinho que fica fazendo assim e não para, né? E também uma caixa cheia de coisas. E aí o Didi McDonough falou: olha, se você não vai devolver o dinheiro, eu vou pegar a caixa. Quando ele bota a mão na caixa, ele toma um choque. Quando ele toma um choque, ele cai. E aí, assim, o Dominic ele fica carregando o JD, e aí tem uma historiazinha, pô, leva o JD pro médico, só que aí a Judgment Day não leva ele pro médico, olhando ele e tudo mais. E aí, o que acontece nessa história é que o JD McDonough perde a memória. E ele começa a se apresentar para as pessoas, né? Lá no Clubhouse da Judgment Day, ele se apresenta para Raquel Rodrigues, né? A Raquel Rodrigues e a Roxane Perez vão conversar com o Dominic, com o JD, tá todo mundo bolado, tal, o Dominic bolado da vida, tal, porque também não avançou no King of the Ring, o JD McDonough eletrocutado, Raquel Rodrigues e Roxane Perez sem oportunidades para fazer nada. Aparece a Liv Morgan, chateada da vida por causa do ataque da Io Sky, e aí ela chega e fala: olha, o que importa é o seguinte, vamos pensar no futuro, eu vou ganhar o Queen of the Ring, vou me tornar campeã dupla, a Raquel Rodrigues vai ganhar o campeonato intercontinental da Soruca, ela tem que ir para cima do campeonato intercontinental, o Dominic e o Didi tem que se concentrar no título de duplas e no campeonato intercontinental. E aí a Roxane vira e fala: tá, mas e eu? O que você tem para mim hoje? Quando ela fala isso, a Liv Morgan olha pro JD McDonough, que tá cambaleando, e fala: nós temos que levar ele pro médico. E aí eles levam o JD McDonough pro médico e deixam a Roxane falando sozinha. Então aqui tá transparecendo uma feudezinha entre a Roxane Perez e a Liv Morgan, que pode acabar descambando numa cisão de uma delas da Judgment Day. A gente precisa ver o que vai acontecer aqui, tá? Mas depois disso, nós ainda tivemos o encontro do Chad Gable com o pessoal da Judgment Day. E aí o Dominic Mysterio foi cobrar o Chad Gable de um pedido de desculpas. Ele falou: cara, olha só, você tá pedindo desculpas para todos os lutadores, mas eu sou o rei dos lutadores, então eu quero meu pedido de desculpas. E aí o Chad Gable ri da cara dele e fala: tu quer seu pedido de desculpas? Eu darei o seu pedido de desculpas no ringue, se a gente se enfrentar. E aí o Dominic fala: não, eu não entrego lutas. O rei dos lutadores não entrega lutas assim tão fácil. Pois é, né? Deveria lutar, né? O cara é mega campeão da AAA, é supostamente um bom lutador, mas não luta, né? E aí o Dominic não aceita, tal. E aí, na verdade, o que ele faz? Ele fala o seguinte: você quer enfrentar? Beleza, semana que vem você vai enfrentar o JD. E aí o Adam Pearce fala: cara, mas vem cá, o JD, você quer isso, não sei o quê. E aí o JD cambaleando, tá, fala: leva ele logo pro médico e tal. Então a gente deve ter uma luta entre o Chad Gable e o JD McDonough, sendo que a gente não sabe o estado de saúde do JD McDonough. E provavelmente isso deve acabar dando mais treta na Judgment Day,
para as próximas semanas. Então a gente vai ter que aguardar para ver essa luta que vai acontecer na semana que vem, tá bom? Também tivemos na Bloodline um encontro dos Usos com o Jacob Fatu nos bastidores, tá? Esse encontro foi antes do ataque do Solo Sikoa. E aí o Jacob, assim, quando o Jay novamente foi questionar o Solo por que ele tinha ido no SmackDown, novamente ele falou, olha, eu não obedeço a vocês, só obedeço ao Roman. O Roman me deu uma ordem, falar com o Solo Sikoa. E eu falei com ele. E agora a gente tem que esperar. E aí o que eles esperaram? Esperaram, o Solo Sikoa foi lá e interferiu na luta do Jimmy Uso. Então a gente vai ter que ver essa situação aí, porque o Jacob Fatu acabou trazendo uma situação que prejudicou a Bloodline. E cabe ressaltar, o Roman Reigns não estava no show, tá? Então, assim, a galera de Londres que esperava ver o Roman Reigns, o homem não apareceu para trabalhar nesse show. Enfim, vamos para o main event da noite, né? Street Profits e The Vision pelo campeonato de duplas da WWE, o campeonato mundial de duplas. Note que o Montez Ford estava meio com uma roupinha ali alusiva ao Michael Jordan, ao Michael Jackson, né? Michael Jordan, meu Deus do céu. Michael Jackson, né? Com a luvinha cheia de brilhantes, né? Então, uma roupinha ali minimamente alusiva aí ao Michael Jackson, né? E aí, a The Vision veio pro ringue, o Logan Paul tava no show, tá? Logan Paul, mesmo com o braço zoado, tá viajando e tá participando dos shows. Eu acho isso legal, tá? A gente que critica tanto o Logan Paul, criticou tanto o Logan Paul, ver o Logan Paul participando dos shows, aparecendo nos shows, influenciando os shows, mesmo estando com o braço zoado, né? Ele chegou a falar, não, porque eu vou ser a pessoa, o ser humano que vai se curar mais rápido, não sei o quê. Mesmo ele com o braço zoado, ele tá viajando, ele tá participando dos shows. Então isso é legal, isso mostra uma dedicação dele. Ele poderia estar em casa descansando esse braço, mas não, ele tá entrando no avião e ele tá viajando para os shows. E isso é muito legal de ver, tá? Então, Bron Breakker e o Austin Theory vieram para o ringue para poder defender os seus títulos. A luta foi o que a gente pode imaginar, foi trocação o tempo inteiro, o Montez Ford e o Angelo Dawkins voando para todo lado, o Austin Theory e o Bron Breakker cortando o ringue com um e depois com o outro, né? Primeiro com o Montez Ford, depois com o Angelo Dawkins. O Bron Breakker mandando seus golpes habituais, né? Mandando stand moonsault. O Montez Ford também mandou um stand moonsault durante a luta. Aí nós tivemos o Blockbuster Doomsday, né? Do Street Profits no Austin Theory, foi para 2. Depois o próprio Bron Breakker e o Austin Theory aplicaram o Doomsday Bulldog, que era o finalizador dos Steiner Brothers, mas também foi para 2. Aí um Airbreaker do Bron Breakker para cima do Angelo Dawkins, né? A luta continuando, vários golpes. O Montez Ford fez o hot tag, mandou também um stand moonsault muito lindo. Aí nós tivemos uma combinação de lariat com um belly to back muito bonito. E aí o Doomsday Bulldog aí, né, o golpe dos Steiners, o nome desse golpe era Steiner Recliner, se eu não tô enganado. Era o nome desse golpe aí que os Steiners aplicavam. E aí, quando chega mais pra frente na luta, o Logan Paul aparece. Ele tinha sido expulso do ringue no meio da luta, porque os Street Profits tinham conseguido pinfall no Austin Theory, se não me engano, e ele botou a perna do Austin Theory na corda. O juiz viu e expulsou o Logan Paul do ringue. Só que depois ele voltou com o soco inglês. E foi dar o soco inglês na mão do Austin Theory. Quando o Austin Theory foi na direção do soco inglês, tocou a música de Joe Hendry. Joe Hendry está de volta à WWE, deu uma sumida aí por um mês. Muita gente se perguntando dele. Pois é, say his name and he appears. I believe in Joe Hendry. Joe Hendry apareceu, foi pra cima do Logan Paul. O Logan Paul saiu correndo, o Joe Hendry foi atrás dele, e aí tocou a música do Seth Rollins, na hora que o Austin Theory foi pegar o seu inglês que tinha ficado no ringue. O Bron Breakker foi olhar na rampa, aquele erro clássico de Rio, né? Ele vai olhar pra rampa e aí vem o adversário por trás, né? É sempre assim, sempre vem o Seth Rollins pelo meio da plateia. Seth Rollins apareceu e deu o soco inglês, um soco com o soco inglês na cara do Austin Theory. Nisso que ele fez isso, o Austin Theory cambaleou, o Angelo Dawkins mandou o Spinebuster, o Montez Ford mandou o Frog Splash, pinfall, 1, 2, 3, and new World Tag Team Champions Street Profits. Vitória dos Street Profits que agradecem ao Seth Rollins, novos campeões de duplas,
E foi uma vitória bem interessante, bem digna, tá? Foi a melhor luta da noite, foram aproximadamente 18 a 20 minutos de luta, eu não tive condições de contabilizar assim perfeitamente, mas pelo tempo que estava faltando para terminar o show, quando começou a luta, estava faltando 22 minutos para terminar o show, eu acredito que foram de 20 a 21 minutos, tá? Acho que uns 20 minutos de luta. Eu vou dar 4 estrelas para essa luta. Eu tinha dado 3,75, mas eu vou mudar de ideia, eu vou dar 4 estrelas. Eu acho que foi uma belíssima luta. A mudança de títulos dá uma elevada a mais, né, no resultado da luta. Os Street Profits, que ganharam o título no ano passado em Barcelona, na Espanha, né? Ganharam na Europa também. Dessa vez ganharam em Londres. Uma coisa que a gente precisa falar, a plateia de Londres foi um lixo, tá? A gente sempre fica imaginando, caramba, a plateia de Londres vai ser incrível, vai ser maravilhosa, vai ser espetacular. Foi um lixo. Tava todo mundo morto. E aí eu até brinquei durante a live se teria sido por conta da torcida na Copa do Mundo pela Inglaterra, né? A Inglaterra deu um sapeque-iaiá no último jogo, então pode ser que a torcida esteja mais focada em Copa do Mundo do que propriamente no show. Talvez tivesse pessoas até com celular vendo os jogos enquanto estava acontecendo o Monday Night Raw. Hoje que mais cedo teve jogo, então pode ser que tenha acontecido isso. Enfim, o resultado legal. Vamos aguardar para ver o que a WWE vai fazer com essa divisão de duplas. Pode ser que a gente tenha aí um JD McDonough e Dominic Mysterio voltando a essa divisão, né? Pode ser que a gente tenha uns Creed Brothers aparecendo aí do nada. Pode ser que o Otis e Tozawa apareçam aí de novo também. E os próprios membros da Division, né? Talvez aí com o Bronson Reed, aparecendo o Bronson Reed, que deve estar em breve retornando para a companhia. E é claro, se o Seth Rollins causou a derrota do Bron Breakker aqui pelo título, a gente já imagina qual vai ser o resultado no sábado, né? Então, como é? Padrões da WWE. Um lutador perde num dia, quando chega no especial, acaba ganhando. Vamos ver se os padrões vão acontecer ou se nós não veremos esses padrões agora no Night of Champions. Lembrando que o Night of Champions tem 6 lutas marcadas. Nós teremos a Triple Threat Match pelo campeonato da WWE. Cody Rhodes, Gunther e Seth Rollins. Teremos a final do King of the Ring, né, entre Obafemi e Jey Uso. Teremos a final do Queen of the Ring entre Io Sky e Liv Morgan. Teremos luta pelo campeonato dos Estados Unidos masculino. Trick Williams e Rick Saints. Luta pelo campeonato dos Estados Unidos feminino. Tiffany Stratton e Jade Cargill. E também teremos uma luta na jaula, Seth Rollins e Bron Breakker. Então, um bom card, tá? Não é comum a WWE fazer em um especial mensal, botar 6 lutas. Geralmente eles estão colocando 4 ou 5 lutas. Dessa vez vão botar 6. Show na Arábia Saudita, os árabes, ó, pagaram bem. Tá? Então vamos aguardar para ver como é que vai ser esse PLE. Vai ter mais luta, então a gente espera que seja um PLE melhor. Tá? Com relação à nota para o show, eu vou dar nota 7,5. Eu acho que no começo foi um show assim meio que na média, mas o fato de ter tido uma troca de título no show ajuda a elevá-lo. Trouxe um elemento de imprevisibilidade e ainda teve o heel turn da Lara Valkyrie, né, que também foi imprevisível. Então isso ajuda a elevar a nota do show, fez com que o show fosse um pouco acima da média. Tá? Eu até colocaria 7,5 com viés alta, chegando perto de 8, porque realmente teve muitas coisas interessantes que fizeram com que esse Monday Night Raw fosse diferenciado. Beleza? Bom, muito obrigado pela audiência de vocês. Não se esqueçam de continuar ajudando o nosso canal. Amanhã, ou melhor, hoje, né? Porque esse vídeo vai ao ar meio-dia de terça-feira. Hoje, live da NXT, 15 para as 9 da noite. Conto com a presença de vocês, o último NXT antes do Great American Bash. Fim de semana, a nossa grade está repleta. Sexta-feira, live CLT, na verdade não vai ser live CLT, né? Vai ser live do SmackDown, um SmackDown que vai ser gravado amanhã, ou melhor, hoje, né? Terça-feira, na Inglaterra, que só será exibido na sexta-feira às 9 horas da noite. Não vai ser exibido de tarde, não vai ser exibido na terça-feira. Então, se você não pegar os spoilers na internet, você vai ver o show ao vivo com a gente. Terça, às 9 horas da noite, live começando por volta de 8h30 da noite. Sábado, live do Night of Champions, horário de início deve ser de tarde. Eu ainda vou confirmar o horário, eu acho que é 3 horas da tarde, o que significa que a live deve começar 2h30 da tarde. Domingo, 8 horas da noite, NXT Great American Bash, estaremos fazendo a live do PLE da NXT. Vamos abrir a live meia hora antes. E segunda-feira, live do Monday Night Raw a partir de 8h30 da noite. Então, fim de semana repleto de luta livre aqui no canal.
eu conto com a sua audiência. Muito obrigado a todos que continuam com a gente. Não deixe de assistir e maratonar os nossos vídeos, porque tempo de visualização é o que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até hoje, 15 para as 9 da noite, na live da NXT.